Você conhece os ensinamentos de Napoleon Hill, mas você conhece os fracassos dele? Você já ouviu falar das polêmicas, das quedas financeiras, das críticas, das acusações? Quase ninguém fala sobre isso. Quase ninguém conta que o homem que escreveu sobre riqueza passou por falências, que o homem que ensinou persistência enfrentou derrotas públicas e que o homem que falou sobre fé inabalável viveu períodos de dúvida profunda. Hoje, você vai descobrir coisas que quase ninguém sabe sobre a vida de Napoleon Hill, e talvez isso mude completamente a forma como você enxerga sucesso. Vamos voltar para 1908. Hill era apenas um jovem repórter quando recebeu a missão de entrevistar Andrew Carnegie. O que poucos sabem é que Hill não era um escritor famoso. Ele vinha de origem humilde, nasceu na pobreza rural da Virgínia e perdeu a mãe muito cedo. Foi criado em meio a dificuldades financeiras. Nada indicava que ele se tornaria referência mundial em desenvolvimento pessoal. Mas aquela entrevista mudou tudo. Carnegie teria desafiado Hill a dedicar décadas para estudar o sucesso, sem salário garantido, sem contrato formal, sem promessa concreta, apenas uma missão. E aqui está a primeira coisa que quase ninguém sabe. Hill passou anos viajando, muitas vezes com recursos limitados, dependendo de contatos e recomendações para continuar suas pesquisas. Ele entrevistou nomes como Thomas Edison, Henry Ford e Alexander Graham Bell. Mas nem todas as portas se abriram facilmente. Ele enfrentou rejeições, desconfiança e críticas por ser jovem e desconhecido. Agora pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante de pessoas maiores? Quantas vezes já duvidaram da sua capacidade? Hill também passou por isso. Outra coisa que raramente é mencionada. Antes de publicar Think and Grow Rich, em 1937, Hill teve vários projetos editoriais que não alcançaram o sucesso esperado. Ele não acertou de primeira. Ele não virou fenômeno da noite para o dia. Ele falhou, e falhou mais de uma vez. Durante a Grande Depressão, enquanto milhões enfrentavam dificuldades extremas, Hill defendia a ideia de que a mente podia criar oportunidades mesmo em tempos de crise. Isso gerou críticas. Alguns consideravam sua mensagem otimista demais. Outros diziam que ele vendia esperança em meio ao caos. Mas aqui está algo importante. Hill não falava de fantasia. Ele falava de mentalidade estratégica. Ele acreditava que, mesmo em tempos difíceis, decisões internas moldam resultados externos. Agora vem algo ainda mais surpreendente. Ao longo da vida, Hill esteve envolvido em empreendimentos que não deram certo. Teve problemas financeiros. Enfrentou disputas jurídicas. Sim, o homem que escreveu sobre riqueza não viveu uma trajetória linear de prosperidade. E isso é desconfortável para muitos, porque gostamos de heróis perfeitos, mas Hill não era perfeito, ele era persistente, e talvez essa seja a maior lição escondida. Ele não ensinava porque nunca caiu, ele ensinava porque caiu e continuou. Outra curiosidade pouco conhecida é que Hill tinha uma visão quase espiritual sobre a mente. Ele falava de mente mestra. Falava sobre energia do pensamento, falava sobre vibração mental. Em uma época em que esses conceitos eram considerados estranhos ou místicos. Muitos criticaram isso, mas hoje vemos estudos sobre foco, crenças, influência do ambiente e poder da repetição moldando o cérebro. A linguagem mudou, a essência permanece, e existe algo ainda mais humano sobre ele. Hill era profundamente movido por propósito, mas também buscava reconhecimento. Queria ser validado, queria que seu trabalho fosse respeitado. Isso o levou a tomar decisões arriscadas em alguns momentos da vida. E aqui está a parte que conecta com você. Quantas vezes você também buscou validação?
Quantas vezes tentou provar seu valor? Hill não era um monumento de autoconfiança inabalável. Ele era um homem tentando construir significado. Como você, como eu. Outra coisa que quase ninguém comenta. Ele passou anos refinando suas ideias. Muitas das histórias que aparecem em seus livros foram contadas e recontadas em versões diferentes ao longo do tempo. Ele era, acima de tudo, um comunicador, um estrategista da narrativa. Ele entendia que histórias movem pessoas. E talvez por isso suas ideias tenham atravessado gerações. Mas não foi fácil. Antes do sucesso massivo de Think and Grow Rich, Hill lutou para consolidar credibilidade. Ele precisava provar que seu trabalho tinha base, que suas entrevistas eram reais, que sua pesquisa tinha fundamento. E aqui está um ponto crucial. Mesmo com críticas e questionamentos, suas ideias sobreviveram quase um século. Isso não acontece por acaso. Ideias frágeis desaparecem, ideias fortes resistem. Agora pare e reflita. Se até Napoleon Hill enfrentou falhas, por que você se cobra perfeição imediata? Se até ele passou por dúvidas, por que você acredita que precisa ter certeza absoluta antes de agir? A verdade é que a vida dele foi muito mais complexa do que frases motivacionais. Ele viveu contradições, errou, ajustou, tentou de novo, persistiu. E essa palavra resume muito do que quase ninguém fala. Persistência. Não a persistência romântica, mas a persistência desconfortável. Aquela que continua mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há resultados imediatos, mesmo quando há críticas. Hill poderia ter desistido após seus primeiros fracassos editoriais. Poderia ter abandonado o projeto após dificuldades financeiras. Mas não, abandonou. E em 1937, quando Think and Grow Rich foi publicado, o mundo estava devastado economicamente. Mesmo assim, o livro se tornou um dos mais influentes da história do desenvolvimento pessoal. Isso não aconteceu porque ele teve uma vida perfeita. Aconteceu porque ele teve uma mente determinada. E aqui está talvez a maior coisa que quase ninguém sabe sobre a vida dele. Ele acreditava que o sucesso começa na decisão de não aceitar a derrota como definitiva. Não é sobre nunca cair. É sobre nunca permitir que a queda defina você. Isso muda tudo, porque tira o peso da perfeição e coloca foco na continuidade. Hoje, muitos olham para Napoleon Hill como um símbolo, mas esquecem que por trás do símbolo havia um homem com medos, ambições, falhas e sonhos. Ele não era inalcançável, ele era humano, e talvez seja exatamente isso que torna seus ensinamentos tão poderosos. Ele não ensinava de um pedestal, ele ensinava da experiência. Ele sabia o que era lutar, sabia o que era reconstruir, sabia o que era começar de novo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Recomeçando, tentando de novo, questionando se vale a pena continuar. A vida de Napoleon Hill mostra que o sucesso não é uma linha reta, é um caminho cheio de curvas, mas guiado por princípios sólidos: desejo, fé, persistência, decisão, autoconfiança construída. Ele não nasceu pronto, ele se construiu. E essa é a mensagem central. As coisas que quase ninguém sabe sobre a vida dele não diminuem sua relevância. Pelo contrário, tornam seus ensinamentos mais reais, mais aplicáveis, mais humanos, porque mostram que desenvolvimento pessoal não é sobre ser perfeito, é sobre evoluir continuamente. Se você está esperando o momento ideal, ele não virá. Se está esperando confiança total, ela surge no caminho. Se está esperando ausência de medo, isso nunca acontece. Napoleon Hill avançou apesar das incertezas. E talvez essa seja a parte mais poderosa da história dele. O sucesso não pertence aos impecáveis, pertence aos persistentes. Agora eu deixo você com essa reflexão.
E se suas falhas atuais forem apenas capítulos iniciais da sua história? E se suas dificuldades forem exatamente o material que moldará sua força futura? A vida de Napoleon Hill prova que o que define você não é a queda, é a decisão após a queda. Se essa mensagem trouxe clareza para você, se você quer entender os princípios por trás de uma mentalidade inabalável, acompanhe o canal Napoleon Hill Express. Aqui nós revelamos o que está por trás das frases famosas, a verdade, os bastidores e principalmente como aplicar esses princípios na sua vida hoje, porque o sucesso não é sobre perfeição, é sobre decisão. E talvez a sua próxima decisão mude tudo.